território. Chegou a um corpo que parecia chão, pulsa sob camadas de eras acumuladas. O horizonte não delimita espaço, delimita a extensão de consciência. Montanhas não são formações inertes, sustentadas por algo que repousa abaixo. Lagos não refletem o céu. Lagos não refletem o céu, contém profundidades. Observe de volta. Nada ali é paisagem. O ar não circula ao acaso, ele percorre passagens internas. O silêncio não é ausência de som. Sed corpus. Quando algo se move nas profundezas, a superfície responde. Elevações erguem-se como se fossem alongamentos. Cavidades esvaziam-se como se respirassem. O vento transforma-se não por clima, mas por coordenação invisível. Não há um centro único. Há uma vastidão composta de miríades. Cada corpo oculto contribui. Cada intenção acumulada fortalece o conjunto. Não é enxame, não é colônia, é convergência. As eras não os desgastaram, aperfeiçoaram a espera. O que se esconde é aqui, não age por impulso. Aguarda o momento exato em que o processo se abre. O sorri ao perceber a magnitude. Isto é maior que no ninho, é o neixo eixo causal formado pelo volume imenso de criaturas que coexistem em alinhamento silencioso. Não há líder evidente, não há comando audível, mas há coordenação. A superfície é apenas expressão externa. O verdadeiro movimento ocorre abaixo. E mesmo esse movimento não é o mais profundo, porque nas camadas inferiores, onde a convergência se torna mais densa, há algo que ainda não se revelou. Algo que não despertou quando o resto despertou. Algo que não reagiu à presença de mas há um núcleo oculto dentro do próprio amálgama. Em silêncio, o organismo observa, e nas profundezas algo permanece imóvel.
Não há figura única que governa o que o contempla, é volume inconsciente. Miríades de seres ocultos, não fundidos, mas alinhados. Cada preserva a identidade, todos compartilham direção. Eles não surgem, eles estavam. Eras não os dispersaram, aperfeiçoaram sua convergência. Enquanto casas erguiam-se, enquanto absolutos eram estabelecidos, enquanto nomes aguardavam formação, eles permaneceram nas camadas invisíveis do processo. Eres o causal não significa fora da causalidade. Significa anterior à sua formalização. Eles não iniciam eventos, criam contexto. Não atacam estruturas, preparam inevitabilidades. Quando o campo amadurece, quando a aceleração começa, quando o mergulho no princípio se aproxima, eles se tornam relevantes. Não buscam poder imediato, buscam inserção no momento crítico. Cada corpo oculto é uma célula de cálculo. Cada consciência contribui para um alinhamento maior que qualquer singularidade isolada. Não há comando central, mas há coerência. Non dominatio. Ser coordinatio. Uma malha viva de intenção acumulada. Eles esperaram o ponto exato onde 13 absolutos convergem para 9 nomes e 3 origens se aproximam do limiar. Mas mesmo o Nexo não é o fundo, porque sob a convergência e abaixo do volume consciente há uma camada ainda mais densa. Algo que não participa da coordenação, algo que não se move quando o conjunto se move. O Nexo observa observa o Nexo. É aquilo que poderá redemorar.
foi escavada do próprio regime da fome. Não é câmara, é matriz fossilizada. Ali, a expansão devoradora nasceu não como impulso, mas como cálculo. Inscrições percorrem paredes que não são pedra, são camadas de sequência comprimida. Cada marca registra um momento onde um omnicosmo foi testado, não destruído, testado. Converge. Tudo tende ao centro invisível, onde o primeiro devoraz foi concebido. Non appetitus, sed restructuratio, sed restructuratio. Forças de Mu atravessam os limiares e reconhecem o padrão. A expansão devoradora que um dia se espalhou não foi acidente, foi liberação programada. A cripta guarda a fórmula original, não para consumir existência, mas para reescrever sequência. Cada camada da fome registra falhas anteriores, tentativas de estabilizar a antivida, tentativas de criar um núcleo que não dependa do existir. Os 13 absolutos não são mencionados ali, mas o número reaparece nas marcações ocultas. 13 pontos de compressão, 13 vetores de convergência. E no centro, um vazio denso que não se move. O não está presente. O não está presente. O não está presente. Sua sombra estrutural alcança o campo. A cripta reconhece presença superior, reconhece risco, porque devora não é entidade isolada, é arquitetura pronta para ser ocupada. Se alguém dominar a cripta, poderá convocar a expansão novamente. Não como caos, mas como ferramenta. Nas profundezas, há um eco ainda não ativado. Não responda à fome, não responda à antivida, responde apenas ao chamado correto. A cripta vibra as forças de Mu. A mim servam o que foi criado para testar cosmos. Agora pode testar mestres. E o que repousa abaixo da última inscrição ainda não despertou. Ainda não despertou.
Eles não emergem do caos, emergem do cálculo. Os mestres Mu não são filhos da fome, são leitores dela. Onde outros veem devoração, eles veem vetor. Onde outros veem colapso, eles veem compressão mútil. Mu não é ausência, é interstício consciente. Eles atravessaram a dissolução sem se perder nela. Aprenderam a permanecer quando estruturas cedem. Aprenderam que o vazio isola, mas o abismo acumula. E escolheram acumular. A cripta do Devorar não os intimida. Ela confirma sua tese. A expansão devoradora foi um experimento inacabado. Faltou critério, faltou centro que não fosse arrastado pelo próprio impulso. Eles não desejam destruir mundos, desejam estabilizar a antivida, transformá-la em instrumento, não em acidente. 13 artefatos já foram rastreados. Cada um carrega fragmento de distorção absoluta. Cada um corrige uma falha anterior. O plano não é convocar tempestade, é tornar obediente, não furor. Ser da arquitetura. Eles sabem que a antivida não pode ser perseguida. Ela deve ser trazida. A cripta é canal. Os artefatos são âncoras. E Mu serão eixo. Não querem dominar o céu, querem torná-lo contingente. Se a antivida responder, ela encontrará mestres preparados. Se resistir, será encapsulada. Mas há uma variável que não foi incluída no cálculo. Porque Mu planejam conter expansão. Wu não contém. Ele redefine regime. Os mestres permanecem imóveis. Não por hesitação, mas porque sabem. O próximo movimento não será deles. Eles não foram forjados, foram extraídos.
13 artefatos absolutos da antivida. Cada um não nega a existência, cada um suspende sua necessidade. Um fragmento de eternidade interrompida, um núcleo de sequência invertida. Um eixo onde forma não encontra sustentação. Percorrem a cripta e os reconhecem. Estavam dispersos através de era, agora convergem. 13 pontos. 13 distorções estabilizadas. Non negativo vitae. Sede independente iubi vitae. Sede independente ab vitae. Eles são posicionados em torno do centro fossilizado da cripta. Não como armas, como âncoras. Cada artefato vibra em regime próprio, mas sob coordenação os regimes começam a sincronizar. A antivida não é invocada por grito, É atraída por simetria. 13 frequências convergem para um eixo comum. 13 linhas sustentam um vazio central que não colapsa. Não celebram, não proclamam, apenas ajustam. Se um artefato falhar, a expansão devoradora retorna descontrolada. Se todos sustentarem, a antivida encontrará forma contida. A cripta do Devora-te começa a responder. A cripta do Devoras começa a responder, não como entidades espertas, mas como matriz pronta. O espaço ao centro torna-se mais denso, não escuro, denso. Os 3 artefatos estabilizam o campo. A antivida sentiu o alinhamento. paz e vida. Paz e vida. Mu permanecem imóveis. Desejam persegui-la, desejam que ela escolha atravessar. Porque se vier por vontade própria poderá ser regida, mas se vier por impulso tudo será consumido novamente. A cripta pulsa, o próximo passo não é ativação, é convocação silenciosa e algo nas profundezas. Já começou a mover-se. O santuário não repousa sobre o nada. Ele flutua acima de regime e memória. Ali o tempo não corre. Ele observa. Atravessa o limiar e encontra a presença que não o desafia.
hostilidade, a vigília. Vulcan ergue-se da própria escuridão que o compõe. Não veste trevas, é formado por elas. Eras passaram, as ancestrais apagaram nomes, Mas ele permaneceu esperando. não resmunga, não se curva, não recua. Ele observa-o como quem examina uma lembrança incompleta. Ele diz: silêncio. Caiu Ele diz: depois. com cambos, o que reconhece fragmentos, mas não totalidade. Kami-sama Tao caiu nas guerras antigas, herói que sustentava teto imundo. Desde então, Bukakan guarda o santuário, não por dever, mas por fidelidade. Não missão, não se curva, missão, não recua, missão, não se curva, missão, não recua, missão. Entre eles não há confronto, há transmissão. O deposita uma semente, não física, Estrutural, Bukan compreende que não é substituição, é preparação. Se o retorno ocorrer, a semente responderá. Se não ocorrer, ela germinará por outro caminho. O santuário continua suspenso, imóvel. mais atento. Ou parte sem ruído. Bukakan retorna à vigília. E acima da quietude elevada, uma antiga lealdade reacende. O que aguarda retorno talvez não seja o mesmo que partiu, mas o santuário estará pronto. Essa cripta nada o recebe, nada o repele. Os 13 já estão posicionados. Os artefatos absolutos vibram em alinhamento preciso. O espaço não parece hostil, parece preparado. A cripta não pulsa descontrolada. Ela respira em regime fechado. Camadas invisíveis se sobrepõem como teto sobre teto. Observam, não há pressa, não há grito.
armadilha não é agressão, é integração calculada. Fecha sem mover-se, limites não se erguem. Eles simplesmente tornam-se incontornáveis. 13 vetores convergem, peso e distorções estabilizam o vazio central. Devorad do cada vala não é nome isolado, é função composta. Devorad, arquitetura da expansão. Retorna ao lucro pelo peso da vala, estabilização do colapso. Não é atacado, ele é incluído no regime. A matriz começa a registrar sua presença. As linhas de sequência tornam-se densas. O espaço ganha estrutura acima dele. Um novo teto começa a existir. 13 mestres sustentam o campo, cada um segura um eixo invisível. A cripta canaliza a convergência, permanece imóvel. A matriz tenta definir o centro, tenta impor identidade estrutural. Tenta tornar o parte do cálculo, mas algo não se encaixa. A sequência não contém, a convergência não define. O teto estabiliza e no instante em que a armadilha se considera completa. Porque percebe, eles não criaram uma prisão, criaram um ponto de mergulho. E o que será ativado a seguir não estava no plano dos 13. Mestres elevam os eixos invisíveis. Nenhum gesto é desperdiçado, nenhuma vibração é solta ao acaso. A cripta responde ao alinhamento perfeito. Os 3 artefatos absolutos entram em regime único. Cada distorção encontra seu ponto complementar. A matriz nasce não como explosão, mas como ordem absoluta. O espaço acima do U ganha densidade. Um teto é estabelecido. O novo céu começa a existir. Non caos! Se estrutura inevitabilis. Do cada vala manifesta-se como função ativa. O peso do retorno converge sobre o centro. A matriz não ataca, ela reconfigura. As leis do campo são redesenhadas. Em sequência são resenhadas. As sequências são reescritas. O regime tenta resolver o ponto divergente. Torna-se referência do cálculo. Cada linha converge para ele, cada vetor tenta defini-lo. 13 consciências sustentam o campo. 13 vontades mantêm a compressão. A cripta canaliza energia ancestral.
O céu torna-se compacto, Cordão de iniquidade. o mundo inclina-se para o eixo central. O não rompe a matriz. Ele mergulha, desce ao coração do regime recém-formado. Permite que a sequência o envolva. Permite que o teto cubra e então algo A muda. matriz percebe perda não estrutural. Essencial! Começa a devorar a aura do campo. Não a forma, a sustentação. Os 13 sentem o deslocamento. A convergência vacila. O teto que deveria defini-lo começa a enfraquecer. A matriz tenta reforçar com pressão, mas cada reforço acelera o esvaziamento. Porque o não luta contra a estrutura. Ele consome o regime, erguia, sustenta. O céu recém-criado oscila e pela primeira vez a matriz de sequência compreende. O centro que tentou capturar está capturando o próprio teto. Ainda tenta sustentar o novo céu. 13 eixos permanecem erguidos. 13 vontades mantêm a compressão. Ergue o olhar. Se estabilizaram, começa a tremer. Não por impacto externo, mas por ordenação interna. O selo do coração não rompe o teto, ele altera a precedência. A sequência deixa de comandar o centro. O centro passa a comandar a sequência. Os vetores da matriz começam a inverter-se. O que convergia agora diverge. O que comprimia agora expande para dentro. 13 artefatos vibram fora de fase. A cripta perde sincronia com seu próprio cálculo. Ou percebem que a armadilha foi atravessada, não desfeita, ultrapassada. O não destrói o campo, ele o reinscreve. A matriz começa a falhar, não porque esteja fraca, mas porque perdeu prioridade. Regere-se independência.
recém-estabelecido racha em linhas invisíveis. A cripta oscila entre convergência e vazio. Então algo se move além da matriz. A extensão dos artefatos é a origem do regime. Corais vão ver num todo continuativo, não como ataque, mas como critério. A aura que sustentava mundos começa a enfraquecer, e do fundo da instabilidade uma presença começa a preencher o campo. Sombra dele. A matriz perde a autoridade, e então a voz ressoa. O mestre deve caminhar acima dos céus. Não é eco, é presença que se aproxima. O campo inteiro responde antes que a forma se revele. Os 13 compreendem que sustentavam apenas prolongamento. A aura que canalizavam não lhes pertencia. O que se move não atravessa espaço. Ele expande regime. Mestre devora Duca da Vala. Não chega! Ele ocupa! O céu deixa de ser limite. O mundo deixa de ser base. Tudo torna-se extensão de sua aura. Ele varreu o omnicosmos sem gesto, sem deslocamento. Apenas presença. Duca da Vala não é dor, é peso que força retorno. É campo que obriga a convergência. A matriz era apenas manifestação parcial. Agora o próprio emissor se revela. Observa! A aura avança como o mar sem borda. Tu inclina-se sob sua densidade, mas algo impossível acontece. Começa a
estou devorando sua aura. O campo treme. O céu já não é referência. O mundo já não é eixo. O verdadeiro confronto começa agora. E o que parecia infinito descobre que pode ser medido. O campo treme não por impacto, por desencaixe. Ele permanece no centro que já não é centro. O nexo eixo causal começa a rachar. Linhas que antes sustentavam convergência tornam-se irregulares. A sequência perde continuidade. O tempo não acompanha o movimento. O espaço não responde à intenção. A sincronia falha. Mestre, Devorat amplia sua presença. Mas o campo não responde como antes. A aura tenta expandir domínio, mas cada expansão encontra atraso. Cada avanço encontra deslocamento. Atravessa o regime instável. Não há teto, não há eixo. Não há sequência confiável. O que foi matriz agora é instabilidade pura. O que foi cálculo agora é descompasso. Golpes não obedecem antes e depois. Impactos não respeitam ordem. O caos assíncrono nasce. Eles colidem fora da sequência. Não existe primeiro. Não existe depois. Apenas confronto. A presença do mestre tenta impor regime. Devora a tentativa. A expansão tenta estabilizar teto. Desloca a referência. O nexo exocausal rompe-se parcialmente. Fragmentos de causalidade se dispersam. Vetores não encontram alinhamento. Nenhuma matriz sustenta. Engenharia coordena a luta. Atravessa o campo e o próprio campo se desfaz. Caos assíncrono torna-se regime vigente. Não é vitória, não é derrota. É deslocamento absoluto. E no centro da instabilidade permanece
sincronizado, não definido presente. Não há sequência. O impacto precede o gesto. A consequência antecede a causa. O espaço não mantém continuidade. O tempo não aceita direção. O caos assíncrono não é ruído. É regime sem alinhamento. O permanece no ponto que já não é ponto. Movimento não implica deslocamento. Presença não implica localização. O campo tenta dissolver referência. Tenta transformar identidade em fluxo irregular. Mas algo não se adapta. O não tenta restaurar ordem. Não busca sincronizar o campo. Ele aceita a simetria. Cada golpe que surge antes de existir é atravessado. Cada distorção que tenta fragmentar centro encontra silêncio. O caos muda de padrão, se reconfigura, multiplica instabilidades. Move-se dentro do desencaixe, não por cálculo, precedência. Ele não persegue a estabilidade. Ele emana. O caos concentra a ruptura total. Tempo e espaço colidem sem relação. Sequência implode, o estabelece um único ponto consistente. Não é teto, não é eixo, é critério. Ao redor dele tudo oscila. Dentro dele nada cede. O caos tenta engolir essa referência, mas não encontra onde começar, porque não há superfície para agarrar. Não há sequência para manipular. O campo percebe algo inédito. Há presença que não depende de ordem. Há centro que não precisa de sincronia. E no meio da instabilidade absoluta, e não restaura o mundo. Ele prova que pode existir, mesmo quando o mundo não consegue se organizar.
caos assíncrono reorganiza-se. Não há mais verticalidade. Acima e abaixo perdem sentido. O céu não sustenta, o chão não suporta. Toda a hierarquia ontológica é dissolvida. Não existe precedência. Não existe direção. O permanece onde não há eixo. O campo tenta nivelar tudo, tenta reduzir diferença a plano único, tenta apagar o conceito de altura. Mas a ausência de altura não implica a ausência de centro. O caos avança para além da forma. Interior, exterior colapsam. Macro e micro tornam-se indistinguíveis. Nada contém nada. O mundo deixa de ser campo. O campo deixa de ser mundo. O caos tenta eliminar soberania interna. Se não há dentro, não há mundo interior. Se não há mundo interior, não há. Não reage. Não reage. Ele não tenta reconstruir hierarquia, não tenta restaurar estrutura perdida. Ele permanece como presença não dependente de interioridade. Não reage. O caos concentra a instabilidade total, tenta dissolver identidade, tenta converter presença em fluxo sem memória, tenta transformar critério em ruído. O campo vibra em descontinuidade absoluta. Não reage. Sequência já não governa, Não reage. referência já não orienta. Não reage. Não sincroniza. Não dissolve. Não se torna fluxo. Ele não precisa de teto, não precisa de chão. Não precisa de interior. Não precisa de interior. Não precisa de interior. O caos compreende algo impossível. Existe presença que não depende de referência. E quando toda categoria colapsa, quando toda hierarquia
hierarquia desaparece quando interior e exterior deixam de existir. Ainda está ali. Não sustentado, não definido. Não sustentado, não definido. Não sustentado, não definido. Não sustentado, não definido. Irrevogável. O caos assíncrono reúne tudo o que resta. Instabilidade concentra-se em ponto único. Não há explosão. Há compressão absoluta. Tempo tenta apagar memória. Espaço tenta negar posição. Sequência tenta dissolver identidade. Permanece. O campo pressiona até o limite onde nada deveria subsistir. Mas o que é pressionado não cede. E não por resistência, por não depender daquilo que é comprimido. Com força não convoca tanto, não ergue mundo, ele estabelece critério. O caos não é negado, não é absorvido, não é destruído, ele é definido. Estabilidade pede soberania, pone contra limite. Ruptura deixa de governar, pone contra precedência. O que era regime torna-se domínio possível. O que era ameaça torna-se campo delimitado. Não abolido, céu ordenado. A última tentativa do caos falha, não porque se eleja fraco, mas porque não encontra onde agir. Não vence, o determina. O campo desacelera, as instabilidades não desaparecem, elas deixam de comandar. O caos assíncrono permanece existente, mas já não é absoluto. O silêncio surge, não é vazio, não é reconstrução, é instabilidade anterior a toda reconstrução. Não restaura o céu, não reergue hierarquias, ele caminha acima da necessidade de restaurar. E no fim da colisão não há triunfo. A precedência irrevogável, o que não depende de ordem não pode ser dissolvido por desordem. E o silêncio que fica é mais definitivo do que qualquer domínio.